Cara, a gente falou um pouco do Raul Seixas. Vamos dar uma pincelada então, ele anos 80 e depois voltar à parceria dele com Paulo Coelho, né? Nos anos 80, o que Cara, acontece com... o Raul. Anos 80 ele tá esquecido, ele como O que Raul, tá? o Raul ele teve muita dificuldade. Ele conseguiu. O Raul dos anos 80 ele foi muito irregular. Ele teve alguns saltos, né? E ele começa com o disco. O disco de. O Aluga-se, de 80. Não, é. Carambola. Como é que é o nome do disco? Não é Aluga-se, é. Carambola. Esqueci. Tá. Raul Seixas 1980. Como é que é o nome, carambola? Que até falava que era Alibaba e os 40 Ladrões. Ah, Era quando ele ia explicar o significado do disco. Abre-te Sésamo. abre-te isso. Abre-te Sésamo porque o governo prometia abertura, né? O governo prometia abertura e tal, e tinha o Delfim Neto. E aí, na verdade, ele quando ele ia explicar, ele estava sendo irônico com esse título. Abre-te Sésamo, por que tá tendo essa abertura aí de Alibaba e os 40 Ladrões? Na verdade, ele estava acusando o governo de corrupção, né? Total. Mas ele falava isso muito nas entrelinhas, né? Então aí tem o Abre-te Sésamo, que é por isso que nas apresentações ele vinha de Alibaba, né? Porque era uma mensagem subliminar, né? Esse disco vai bem, cara. Tem Aluga-se também. Aluga-se também é uma canção social, mas é curioso porque mostra como era fazer. Aí a gente já tá em 80, né? Como era fazer canção de protesto quando a censura ainda era forte, né? Aí em Aluga-se passa, né? A solução é alugar o Brasil. Eles estavam Nossa, vendo. ele passou, cara. Passou. E aí vem o Rock das Aranhas que não passou. Aí a coisa vai ficar engraçada. Ou não é engraçado, mas enfim. E aí Aluga-se, ele e a Kika foi a quinta esposa dele, né? E aí daqui a pouco eu vou falar por que ele teve uma década irregular, mas só para contar como é que era ele em 80, né? E eles estavam folheando o Globo, o jornal, estavam morando no Rio, e aí tinha um anúncio lá, algum leitor mandou uma carta, aluga-se o Brasil. Pum, fizeram a música a partir disso. E porque o governo falava muito o Delfim na época, que era... Teve o Delfim, foi depois ou antes do cara que eu não lembro o nome agora. Enfim, depois eu lembro. Tá. E aí a história é que o Brasil estava endividado, aí tinha que fazer reunião no Fundo Monetário, porque vai ter moratória da dívida, blá, blá, blá. E aí a solução para o nosso povo voltar, a solução é alugar o Brasil. Foi uma resposta para isso. E os anos 70, a carreira solo dele, tradicional, começa ali em 73 com o Krieg Rabandolo, aí tem a parceria com o Paulo Coelho, que vai até 76 para 77. Por uma série de motivos, eles interrompem a parceria. Depois veio o Cláudio Roberto, que é o cara é o maluco, beleza? É o Cláudio Roberto, né? Que é o segundo principal parceiro dele em número de composições. E só que ele não consegue mais fazer discos com a mesma consistência, o mesmo impacto comercial. E aí ele começa a ter... As gravadoras começam a não olhar mais para ele começa a não ter mais tanta abertura, mas no Abre-te Sésamo o disco não é um grande sucesso, mas é um disco, não pode ser considerado um fracasso. Mas a história engraçada desse disco é que o Rock das Aranhas daí foi censurado. Que é um sexo lésbico, né? Nas lentes atuais ela seria uma canção homofóbica, né? Porque ele tá dizendo que Rock das Aranhas, subir no muro do viu uma coisa que não era normal, ninguém vai acreditar, viu duas mulheres botando aranha pra brigar, vem cá, a mulher chega de manhã, minha cobra quer comer tua aranha. É verdade. E ele disse numa entrevista dizendo, ele reclamava nas entrevistas nessa época, como é que a música de protesto moral... como é que a música de protesto pode e a música de protesto moral não pode? Tipo, ele reclamava, como é que aluga-se alugar o Brasil é liberado e aliás tem várias pessoas na internet que dizem que Aluga-se foi censurada, não foi, tá? E aí como é que Rock das Aranhas não pode? Não passa. E aí só que não foi liberado, evidente, naquela época a censura não censurou Rock das Aranhas porque achou homofóbico, mas porque fazia alusão ao sexo, né? Uma metáfora para falar de sexo. Ele usa a aranha e a cobra para falar do pênis e da vagina. E aí ele reclamava nas entrevistas. Quer dizer que protesto social pode e protesto moral não pode? E numa das entrevistas ele tentou explicar. Alguém perguntou, e o Rock das Aranhas, Raul? E depois acho que rolaram uns recursos. Porque o disco veio, né? Proibida a radiodifusão, mas ele podia tocar. E aí ele explicava, não, porque veja bem, Deus criou o plug e a tomada. Tomada com tomada não dá em nada. Plug com plug também não. Tomada com plug dá em alguma coisa. Então o Rock das Aranhas é isso daí. Entendi, ele falou isso. Ele usava essa metáfora para explicar o Rock das Aranhas. Aí beleza.
Cara, só que ele já começou a ficar mal de saúde. Ele fez uma cirurgia no pâncreas, teve que retirar parte do pâncreas, porque o fraco do Raul, muitas pessoas associam ele à maconha. Mas o problema do Raul era o álcool. O problema dele foi a bebida. Ele teve problema com cocaína, principalmente na época da Sociedade Alternativa, do Paulo conta no documentário, né? Apresentei o Raul para todas as drogas. Na verdade, o Paulo acha que não apresentou para cocaína, mas ele teve muitas músicas, parcerias dele com o Cláudio eram feitas. Aluga, você acha que foi uma, né? Rock das Aranhas foi uma noite em que ele ficou cheirando com o Cláudio. Tá nas biografias dele. Bom, e aí ele ficou 3 anos sem lançar nada, de 80 para 83. Ele fez a cirurgia no pâncreas. E aí ele faz uma viagem lá para o interior da Bahia, para Piritiba, onde ele conhece Capinguiné, que é do Wilson Aragão. Plantei o sítio no sertão de Piritiba, que é a letra toda do Aragão. E aí ele tem a ideia de lançar essa música, mas ele estava numa bad, ninguém estava dando abertura, até que a Eldorado, tinha uma gravadora, né, da Rádio Eldorado, lá do Estadão, o cara liga pro Raul e eles resolvem, do nada, assim, o Raul, a gente quer te dar abertura para você gravar um disco aqui. Aí ele lança o disco de 83, que tem Capinguiné e que tem o Carimbador Maluco também. Mas o Carimbador Maluco, a história foi meio que junto. O Guto Graça Mello estava na Globo, e aí a Kika, porque assim, a Kika, que era a esposa dele, que até hoje é a que mais fala assim, em nome do Raul, ela começou a ligar para críticos musicais, jornalistas. Acho que ela ligou lá para a Globo pedindo, né? Vocês não podem dar uma ajuda pro Raul, ele tá numa pior, a gente tá precisando conseguir um espaço para ele e tal. E aí ia rolar o especial. Como é que é o nome do especial que entrou o Carimbador Maluco? Você lembra disso, não lembra? Lembra, um infantil, né? Eu não lembro como é que era o nome do especial. Plum Platizum. Aí ia ter esse especial. Olha como eu sou velho, cara, eu lembro dessas coisas. E aí falou, já sei, o Kika, o Raul pode nos ajudar nesse especial. Aí chamaram eles para uma reunião, explicou a história. Raul, você quer fazer uma música? Não, pode deixar que eu faço. Aí ele fez o Plum Platizum, que é uma música que fala sobre anarquismo, né, para as crianças. Ele cita, né, tem que ser registrado, carimbado, lá. Ele está citando Proudhon, que é um dos primeiros, acho que é o primeiro grande autor do anarquismo. E aí, graças a esse espaço que ele teve na Globo e ao apoio da Eldorado, Eldorado ou Copacabana? Agora eu esqueci. Não, acho que Copacabana é o próximo. Aí ele lança o disco de 83, e aí com Plug de Placa. Eu acho que deu o disco de ouro esse disco. Cara, e dali pra frente ele entra numa pior. Agora, você sabe o que acontece? Ele não gostava da geração dos anos 80. Cara, o que ele fala dos Paralamas, cara? Ele tinha uma gíria para se referir aos Paralamas de sucesso. O Rick Ferreira falou isso pra mim uma vez, mas eu não lembro o que era, mas ele falava que era tipo assim, era os Baratas do Sucesso, alguma coisa assim, ele depreciava. Ele achava que era uma geração muito caótica e que não entendia o que era o verdadeiro rock and roll. É assim que ele falava da geração dos anos 80. Deixa eu puxar a discografia dele aqui. Para-choques do fracasso. Para-choques do fracasso. Ele chamava de para-choques do fracasso. Como é que pode, né, cara? Então ele não curtia. O único cara que ele se entendeu foi o Marcelo Nova. Né? Porque o Marcelo, ele viu um show do Camisa de Vênus e gostou. Aí o Marcelo acho que pediu pra alguém falar com ele, pra ele encontrar na saída de um show. Daí eles se curtiram. E o Marcelo era fã do Raul, viu o Raul, toda a carreira dele. E aí rolou a ideia de fazerem a parceria. Mas antes disso, veio o Metrô Linha 743 em 84, que foi um disco que também não foi muito bem entendido. Aí vem o Abapluba. Esse ainda não foi com o Marcelo. O Marcelo, na verdade, foi o último, né? A Panela do Diabo. O ABBA, aí você vê como a carreira dele foi irregular. Então ele deu um salto ali com o Carimbador Maluco. Metrô Linha 743 não vai bem. 85 ele não produz. 86 também não. Aí ele é internado. Aí ele já começa a ter problemas. Ele entra na Clínica Tobias, onde a Rita Lee acho que foi internada também. E aí ele começa a produzir o Abapluba. O Abapluba Wabembum. Isso mesmo. O Abapluba Labembum, que é um trocadilho com Tutti Frutti, do Little Richard. O Abapluba Labembum, né? Porque ele começa a vir com esse discurso de tem que resgatar o rock. Porque o rock do Raul, que faz a cabeça dele, é Elvis, né? É a primeira geração, é anos 50.
Beleza. Se você ouvir essa música que tem Cowboy Fora da Lei, você ouve a música, você vai ver que a voz dele tá meio... Mas não quero ser prefeito. Ele tá fraco, assim, sabe? Já tá... Ele gravou esse disco entre internação e... Entendeu? Pro instrumental, o Cláudio Roberto teve que gravar algumas vozes guia, porque ele tava internado. Entendi. Entendeu? E... Tanto que né, nesse disco tem o Tobias Blues. Acho que é nesse que tem o Tobias Blues, né? Ele tava na... Deixa eu ver. Cowboy Fora da Lei, Cambalache, Loba, Canceriano Sem Lar. Não é. Tem um Canceriano Sem Lar. Canceriano Sem Lar também é porque ele era de câncer, né? E é porque ele tava internado e tal. Daí, Canceriano Sem Lar, é sobre isso. E aí veio o Cowboy Fora da Lei e ganha disco de ouro. Aí entra no Fantástico. Essa era uma música bem antiga que ele tinha começado a escrever com o Cláudio Roberto. Aí depois em Metrô Linha 743 ele tinha transformado em Anarquilópolis. Aí ele desistiu de gravar. Aí concluiu e fez o Cowboy Fora da Lei, que aí mistura várias coisas que estavam acontecendo. Teve o John Lennon, de uma certa forma. É sobre ele não querer ser o herói do rock, né? Cowboy Fora da Lei. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar. Tipo assim, opa, galera, não vem querer me achar que eu sou John Lennon, entendeu? Aí vem depois os últimos 2 discos dele, né? Pedra do Gênesis, quando ele tenta recuperar a história do Aleister Crowley, da Sociedade Alternativa, que tinha tudo ficado lá nos anos 70. Total. Ele tenta trazer de novo. Mas aí ali ele já tá... O Marcelo Nova diz que ele fez um suicídio em câmera lenta, né? Porque ele não largou a bebida, foi ficando inchado e fraco e começou a faltar shows. Aí ele fez umas loucuras, cara. Foi fazer o show na Amazônia, deu tudo errado. Foi fazer lá no Pará, em 2 cidades onde tinha garimpo. Putz. Eu não lembro o ano que era, cara. Eles foram pra lá e aí a galera queria ouvir umas músicas, ele não tocava, daí os garimpeiros ficavam... Aí todo mundo armado. Cara, que ele teve que tenso, sair velho. correndo, cara. Foi muita fita furada, cara. Mas lá do começo, então, dele, desse envolvimento... Não, é só pra terminar. Daí, com o Marcelo Nova, ele faz o Panela do Diabo, que é lançado 2 dias depois dele morrer. Ah, é? É. Não lembrava disso. E ele morreu dormindo, né? Morreu às 5 da manhã, teve uma parada cardíaca. Pô, foi lançado depois que ele morreu. Então. A empregada chegou em casa e encontrou ele morto, e o disco foi lançado logo depois. Esse disco também dá dó de ouvir assim, sabe? A voz dele tá bem assim, ó. E na própria turnê que ele fez com o Marcelo Nova também é bem... É triste de ver. Assim, tá? Por isso muitas pessoas acusam o Marcelo de ter se aproveitado do Raul, mas, por outro lado, ele deu alguma alegria e algum dinheiro para ele numa fase complicada. Total, da vida. cara. Mas não, aí você quer voltar lá pro começo, né? Parceria dele com o Paulo Coelho. Bom, o Raul, assim, pra gente entender o Raul, quem ele era e quem ele se tornou depois de conhecer o Paulo Coelho. O Raul era um careta, porque quando a gente fala em Raul Seixas hoje, muitas pessoas já vêm com a imagem do cabeludo, barbudo, maluco beleza, Sociedade Alternativa, violão, maconha, esquerda. E total. não é bem isso. A esquerda universitária não gostava do Raul Seixas. Também tem essa. Inclusive depois do Sociedade Alternativa, porque eram coisas diferentes, né? Os anos 70 eram 3 tribos principais. A esquerda, os caretas, seriam assim, a esquerda, os caretas e os hippies. Os hippies seriam os desbundados. Tá. Os hippies seria tipo uma galera tipo assim, a gente cansou desse negócio de comunismo e capitalismo, nosso negócio é outra coisa. É liberar a mente. Entendi. É sexo livre, abrir as portas da percepção através das drogas, ver discos voadores e ler coisas místicas, energias e mandá-las. Era isso, entendeu? Era uma galera que ficava ali no meio. O Raul estava mais nesse time. O Paulo Coelho era um hippie declarado. Mas antes disso, o Raul era um caretaço. Ele era um produtor musical, né? Antes de ser músico. Ele tentou fazer uma banda na época da Jovem Guarda, Raulzito e os Panteras, que fazia um bom sucesso lá na Bahia, e era um som de Jovem Guarda. Isso era 67, 68. E aí, graças ao Gerry e Adriane, eles foram pro Rio e gravaram um disco. O disco foi muito mal, foi um fracasso total. Nessa época ele estava com a primeira esposa dele, a Edith, uma história bem engraçada. Ela era uma americana, filha de um pastor, e ele falava muito bem inglês porque ele morava perto de uma base da Petrobras, que tinha vários americanos lá, então ele sempre conseguiu se comunicar em inglês. E aí ele passou no vestibular só para impressionar o pai dela.
Porque, tipo, ele era meio que roqueiro, vagabundo, Sei. assim, sabe? E aí ele passa no vestibular e o pai dela aceita o casamento deles. Aí eles se casam, beleza. E aí eles vão pro Rio, isso em 67, eram 4 na banda, pra fazer o LP Raulzito e os Panteras, a Edith vai junto. E aí eles ficam num apartamento que era assim, ó, pobreza total, não tinha o que comer, não tinha onde dormir, não tinha dinheiro pra nada. Não conseguiam fazer show, conseguiam fazer muito pouco, né? Até o Jerry levou eles pra uma turnê. Aí ele até falou, não, Jerry, eu não posso ir porque eu acabei de casar, preciso fazer lua de mel. Aí o Jerry falou, não tem problema, Raul, faz a lua de mel no meio da viagem. E daí ele vai junto, a Edith vai junto. Cara, e aí eles vão abandonando, assim, um a um, os caras da banda vão pulando fora, o Raul também volta pra Salvador, não deu certo. E ele desiste de virar músico, a Edith começa a dar aulas de inglês, o Raul começa a ler, ele fica numa fase meio ruim, meio deprimida ali em 69, 70, até que ele conhece um cara chamado Mário Mota, que era um amigo que ele tinha, não sei onde que ele conheceu, e o cara fala, Raul, você não quer ir lá pro Rio, trabalhar como produtor, você tem um ouvido, um conhecimento? Bom, tá bom, eu vou. Aí ele volta pro Rio e se torna produtor da CBS. E ele era um puta produtor, ele era um cara que chegava no horário, que não consumia muitos recursos, que gravou muitas músicas que fizeram sucesso. E aí ele conhece o Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio, que o Raul começa a ouvir as coisas do Raul e fala, cara, Raul, você tinha que ser músico, cara. O Sérgio gravou um disco também pela CBS, o Raul que gravou. Raul, você tinha que ser músico, cara. Você escreve coisas bonitas e tal. Por que você tá aí fazendo ser produtor? Ele começa a botar pilha na cabeça do Raul. Pô, tem que fazer alguma coisa, cara. Quando chega em 71, ele, o Sérgio, se juntam com a Miriam Batucada e o Edi Stari e fazem o Sociedade Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. É um disco em que eles tomaram conta do estúdio, eles não tinham autorização para gravar e gravaram. Tipo, o diretor da gravadora foi viajar, gravaram, tiraram uma foto, pum, lançaram esse disco. Quando o cara descobriu, mandou tirar do mercado. É um puta disco. Beleza, mas por que eu tô contando isso? Porque o Raul tava aos poucos exercitando esse negócio de ser um cantor. Ele tinha ainda um trauma de não ter conseguido ser um cantor com o Raulzito e os Panteras. Mas assim, como é que era o Raul nessa época? Ele não tinha barba, usava óculos, um cabelinho ajeitadinho, usava de terno e gravata. Nossa. E pastinha. Esse era o Raul Seixas, tá? Se procurar fotos, você acha no YouTube. Quer ver? Ó? Tenta achar aí. Ó. Vou até achar uma aqui pra você botar. Deixa eu botar aqui, Raul Seixas 72. Tenta ver se tem uma preto e branco que ele tá de terno. Tá. Ele procura aí o Paquito. Tá. Cara, às vezes ele acha. Quando é que a coisa começa a mudar? Aí o Sérgio bota tanta pilha no Raul que ele fala assim, velho, por que você não escreve uma música no Festival Internacional da Canção, em 72? Porque o Raul tinha uma música em que ele misturava rock com baião. Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. E aí ele apresenta essa música para um produtor da Philips, que é uma gravadora concorrente. Porra, o cara adora, fala, vamos inscrever. Aí ele pede demissão na CBS e faz a apresentação dele no FIC dessa música. Assim, a música não foi classificada, mas ali ele percebe que ele pode ser cantor. Entendi. Né?